Tricolores de toda a terra, em clima de Copa do Mundo de Clubes, estamos os presenteando com esse trabalho em memória do Mundial de Clubes de 1952, conquistado pelo nosso Fluminense. Uma conquista que é motivo de muito orgulho para a nossa história. Aos vovôs que viram essa conquista, é tempo de rememorar. E aos que não viram, é tempo de celebrar. A Copa Rio foi a primeira competição envolvendo clubes do futebol mundial. Foi a precursora do Mundial de Clubes da FIFA e serviu de inspiração para a criação de outros torneios internacionais, dentre os quais a Champions League, maior competição do futebol europeu. Inicialmente, o regulamento da Copa Rio previa a realização do torneio a cada 2 anos, com a primeira edição tendo sido realizada em 1951 e vencida pelo Palmeiras. Na época, o Brasil ainda não possuía o campeonato nacional e a vaga brasileira era destinada aos campeões carioca e paulista, que possuíam os campeonatos mais fortes do país. Tão aguardada era a Copa Rio, que vários jornais internacionais cobririam o evento, inclusive o jornal catalão Mundo Deportivo. Salientou que o secretário da FIFA, Ottorino Brassi, também participaria da organização do evento, inclusive na realização do convite aos clubes. A competição teve como participantes o Fluminense, campeão carioca de 51, o Corinthians, campeão paulista daquele ano, Peñarol, campeão uruguaio, o Saarbrücken, campeão da Liga Alemã, o Sporting, campeão português, o Áustria Viena, vice-campeão austríaco, o Libertad, então líder do Campeonato Paraguaio, e o Grasshopper da Suíça. Disputada entre 12/7 a 2/8, a Copa Rio era formada por 2 grupos. O primeiro, com sede no Rio de Janeiro, com todos os jogos realizados no Maracanã, composto por Fluminense, Sporting, Peñarol e Grasshopper. O segundo grupo tinha sede em São Paulo, com todos os jogos realizados no Pacaembu, contando com Corinthians, Áustria Viena, Saarbrücken e Libertad do Paraguai. No dia 13 de julho de 1952, o Fluminense fez sua estreia na segunda Copa Rio. Em um domingo festivo, o tricolor enfrentou o Sporting, campeão português, entrando em campo saudado por uma banda de fuzileiros navais, um jipe repleto de mulheres bonitas e uma pessoa fantasiada de leão, em homenagem ao clube português. E para completar a beleza do espetáculo, 74.185 espectadores eufóricos cantavam e vibravam nas arquibancadas do Maracanã. Porém, quando a partida começou, o Fluminense não conseguiu repetir em campo o mesmo futebol que ele consagrou campeão carioca. Aparentemente nervosos, jogadores como Pinheiro, Quincas, cometiam erros incomuns. Carlyle esteve bem nos primeiros 10 minutos e depois sumiu. Teve a chance de marcar o gol da vitória quando sozinho, cara a cara com o goleiro Carlos Gomes, chutou para fora. Outra oportunidade perdida surgiu com Orlando, que assustado com a saída arrojada do goleiro português, tentou encobri-lo e mandou por cima do travessão. Didi esteve irreconhecível, prendendo demais a bola, atrasando demais as jogadas e com dribles sem objetividade. Os únicos poupados pela crítica foram Castilho, Píndaro, Bigode, Robson e Marinho. Este último deu mais trabalho à defesa portuguesa. A verdade é que o Fluminense foi surpreendido com a organização do campeão português, terminando a partida em 0-0. No segundo jogo, no dia 17/7 de 52, o tricolor enfrentou o Grasshopper, campeão suíço, pela segunda rodada da Copa Rio. Não foi um jogo fácil. A equipe europeia utilizava um sistema defensivo pioneiro na década de 30, que ficou famoso na Copa de 38 como o ferrolho suíço. Com todos os jogadores atuando em seu campo de defesa, o esquema montado num 4-4-1-1 defendia-se o jogo inteiro dentro do seu campo, utilizando-se de contra-ataques para fazer um gol e se fechar. Era difícil demais ganhar deles. Na frente, a equipe contava com Robert Balaman, que seria um dos artilheiros da Suíça na Copa de 54, com 4 gols. O Fluminense precisava da vitória para se classificar para a próxima fase. E para piorar, o capitão Bickel avançou sozinho em direção a Castilho e foi derrubado por Bigode. Eugen Dinger marcou pênalti aos 13 minutos do segundo tempo. A tragédia parecia sacramentada. Parecia. O mesmo Bickel correu em direção à bola e desferiu um chute violentíssimo. Castilho saltou no canto esquerdo e fez a defesa, para delírio da torcida tricolor. Gol do Castilho. Inflamado pela defesa, o tricolor se lançou ao ataque. E faltando 12 minutos para o fim do jogo, Marinho foi derrubado próximo à grande área, pelo lado esquerdo do ataque. Didi cobrou a bola, ela bateu no travessão
e no rebote Marinho de cabeça empurrou para as redes. Era o gol da vitória e da classificação do Fluminense, 1-0 sobre o Grasshopper. Na última rodada veio a vitória do século. No dia 20/7/52, a última rodada da primeira fase da Copa Rio, marcava o confronto entre Fluminense e Peñarol. Era sem dúvida a partida mais aguardada da competição. Neste histórico ano, a equipe tricolor conseguiu um feito. O Peñarol, campeão do Uruguai, foi seu adversário na partida de decisão da chave Rio do referido certame. De um lado, o tricolor que até então não havia apresentado o futebol que encantou e o consagrou campeão carioca de 51, e do outro, o fortíssimo Peñarol, equipe mais forte da América do Sul, se não do mundo, e que contava com 8 campeões da Copa do Mundo de 50, Rodrigues Andrade, Abdúlio Varela, Carlos Romero, Didia, Miguel Schiaffino, Ernesto Vidal. Apenas o goleiro Máspoli não veio à Copa Rio, por lesão. Era a véspera do aniversário do cinquentenário do Fluminense, e todos os tricolores esperavam uma grande atuação. Afinal, um resultado negativo poderia até mesmo eliminar o clube da próxima fase. Por isso, naquela tarde de domingo, mais de 60 mil torcedores, exatos 63.536, foram ao Maracanã. Havia um sentimento de revanche por parte dos brasileiros. A derrota da seleção na Copa de 50 ficou cravada na alma brasileira. O Fluminense era esta bandeira. Representava não só uma torcida, mas também todo o Brasil. Só a vitória podia trazer de volta aos brasileiros a alegria e a dignidade perdida com a traumática derrota sofrida em 50. Trilou o apito inicial, os tricolores partiram para cima dos uruguaios. Embora tenham mantido o jogo equilibrado nos primeiros 30 minutos, o Peñarol teve apenas 2 chances claras de gol. Na primeira, Rolberg driblou Castilho, mas Bigode salvou. E na segunda, Digia driblou Pinheiro, rolou para Schiaffino, que completamente livre chutou para fora. Após 30 minutos, o Fluminense pressionou e abriu o marcador aos 39. Robson cruzou e Telê, num sem pulo, pegou mal na bola. A bola passou pelo goleiro Pereira Natero e sobrou para Marinho, que impressionantemente mandou para o fundo das redes. 1-0 Fluminense. Aos 45, novamente o camisa 9 tricolor recebeu na área, deu um giro de corpo em Davoione e foi derrubado por Romero. Pênalti, que Orlando cobrou e marcou. 2-0 Fluminense. Aos 31 minutos do segundo tempo, Telê lançou o Marinho, que tocou na saída do goleiro Natero e marcou o terceiro gol, dando números finais à partida. Com um Maracanã em êxtase, o apito final sacramentou a classificação do Fluminense em primeiro lugar no grupo e lavou a alma dos brasileiros, vingando, por que não, a derrota na Copa de 50. O Fluminense acordava na hora certa e chegava às semifinais como favorito diante dos austríacos. A semifinal da Copa Rio marcou o encontro entre Fluminense e Áustria Viena, em 2 jogos classificatórios. Os austríacos tinham uma boa equipe, jogavam bonito, eram disciplinados e contavam com jogadores habilidosos, assemelhando-se aos jogadores brasileiros. Não por acaso, teve 4 jogadores convocados para a seleção de 54, responsável pela melhor campanha da história daquele país, quando terminou em terceiro lugar, perdendo para a campeã Alemanha. Já o Fluminense havia reencontrado o futebol vibrante, que o consagrou campeão carioca de 51, sendo o favorito para avançar às finais. A primeira partida, no dia 23/7/52, foi bastante disputada. Coube a Didi fazer o gol da vitória, cobrando falta aos 29 minutos do segundo tempo. O Fluminense venceu por 1-0. Se no primeiro jogo faltou aos austríacos objetividade, na partida decisiva do dia 27/7/52, sobrou disposição. Os europeus arriscaram mais e chutaram mais a gol. Chegaram a estar vencendo, mas no final prevaleceu a melhor técnica dos tricolores. Quincas cobrou o escanteio e Telê de cabeça abriu o placar aos 6 minutos. Stojaspal e Pitcher fizeram os gols do Áustria e viraram para 2-1. Aí começou o show de Orlando Pingo de Ouro. Aos 30 minutos, Jair Santana tocou para Orlando, que avançou, passou por Schelger e chutou rasteiro no canto de Schwida, empatando o jogo em 2-2. Minutos depois, aos 41, Marinho ficou frente a frente com Schwida e tocou para Orlando marcar. No segundo tempo, o Áustria pressionou, mas foi o Fluminense quem novamente marcou. Aos 8 minutos, Telê cobrou o escanteio, Marinho dividiu com Stoltz e a bola sobrou para Quincas matar no peito e chutar no canto de Schwida, fazendo 4-2 Fluminense. E aos 32 minutos, para fechar com chave de ouro, um golaço. Didi lançou Orlando, que passou por Klaus Stoltz, driblou o goleiro e tocou para o fundo das redes. 5-2, fim de jogo. O Fluminense estava na final da Copa Rio. No dia seguinte, o jornal Gazeta Esportiva de São Paulo definiu o que representou
a grande vitória do Fluminense sobre a equipe europeia. Vitória que honrou o futebol brasileiro. E a grande decisão chegou. Mas o clima para o Fluminense e Corinthians foi pesado. Quase uma revanche por parte dos tricolores. Pois em março daquele ano, o Fluminense perdera o título do torneio Rio-São Paulo na última rodada, quando após estar vencendo o Corinthians por 2-0, até o início do segundo tempo, sofreu o revés por 4-2. Mas nos dias 30 de julho e 2 de agosto, a história seria diferente. No primeiro jogo, o Fluminense venceu por 2-0, com gols de Orlando e Marinho. E na partida decisiva, diante de 65.946 espectadores, precisando de um empate para ser campeão, o Fluminense empatou 2-2. Didi e Marinho marcaram para o tricolor. Jackson e Souza, estes aos 45 do segundo tempo, descontaram para os alvinegros. Quando o árbitro francês Gabriel Tosman apitou o fim do jogo, a festa tomou conta do Maracanã e da cidade. O Fluminense Futebol Clube, no ano do seu cinquentenário, conquistava a segunda edição da Copa Rio, torneio percussor do Mundial de Clubes da FIFA. O capitão Píndaro recebeu o troféu do prefeito João Carlos Vital e começou as comemorações. A torcida tricolor rumou para a sede do clube, com jogadores carregados em triunfo. Werner Glass, representante da Bolas Drible, descalçou as chuteiras de Marinho para banhá-las em bronze e colocá-las em um pedestal, que encontra-se em exposição permanente na sede do clube. Marinho e Orlando foram os artilheiros da competição com 5 gols. A memorável conquista teve como time base Castilho, Píndaro e Pinheiro, Jair Santana, Edson e Bigode, Tele, Didi, Marinho, Orlando e Quincas. O técnico foi o campeoníssimo Zezé Moreira. No dia seguinte, jornais brasileiros estampavam com letras garrafais o que representou a conquista do clube. Fluminense campeão do mundo. Diário de Belo Horizonte. Empunha o Fluminense um troféu mundial. Jornal Última Hora. Fluminense mais uma vez estava na vanguarda do futebol nacional, dando ao Brasil mais um feito inigualável no cenário mundial, o de campeão invicto da Copa Rio. Então, Quintela, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando da Copa Rio. É sempre um grande prazer falar da Copa Rio. É uma viagem no tempo e é uma oportunidade também de estar disseminando esse conteúdo. Mas também é um grande desafio. Isso porque ao longo desses 70 anos houve um processo de apagamento da Copa Rio. Há muita desinformação e até fake news. Esse tipo de situação a gente consegue enxergar logo no começo. O nome do torneio, oficialmente, pelo regulamento, era Torneio Internacional de Clube Campeões da Copa Rio. Mas era um nome assim, muito longo, que todos os jornalistas estão escrevendo. Então, cada jornal, periódico, começou a escrever isso de forma resumida ao seu gosto. Eu consegui achar 4 ou 5 formas diferentes, em veículos diferentes, com essa nomenclatura. Aos poucos foi se abandonando. Essa primeira parte só ficou Copa Rio, né? E por que isso é importante? Por conta até da representação ou da autentificação da chancela como um mundial de clubes. Mas esse tipo de situação aconteceu como, por exemplo, o grau de participação da FIFA. Tivemos Otorrino Barassi, um dos grandes, chegou a ser secretário-geral da FIFA, ele intermediou a vinda dos clubes para cá. Qual foi o papel dele? Até hoje, essas questões não estão ainda muito bem explicadas. Então, há muito material ainda para ser desvendado, de certa forma, de estudado. Para quem quer se aprofundar um pouquinho mais na Copa Rio, eu recomendo esse livro aqui, do Eduardo Coelho. Ele ainda está à disposição em algumas livrarias online, como a Amazon. Ele é um bom resumo, né?
e também uma ida lá na Biblioteca Nacional ou na Hemeroteca, né, na biblioteca online deles, e que há assim quase todos os periódicos, e você vai poder encontrar, né, a informação exatamente como ela foi escrita na época. Já é um passo adiante. Então é isso aí. Boa pesquisa a todos e vamos em frente. A Copa Rio foi, sem dúvida alguma, uma competição importantíssima de repercussão nacional e internacional, tendo inclusive servido de modelo para a criação da Liga dos Campeões da Europa. Paralelamente, destacamos que muitas equipes fortes da época participaram do torneio, inclusive o Peñarol, que veio ao Brasil com 7 titulares da equipe campeã mundial de 1950 e foi derrotado pelo Fluminense por 3-0. Por aí nós podemos concluir a força do torneio e a força do Fluminense. Para embasar a nossa afirmativa de que o torneio era de fato um campeonato mundial à época, nós podemos citar vários jornais e periódicos da época que se referiam ao Fluminense como campeão mundial, bem como textos do Jornal dos Esportes, encabeçado por um dos principais incentivadores do torneio, o jornalista Mário Filho, que se referia ao torneio como o Torneio Mundial de Clubes Campeões. É claro que sempre vai existir aquele torcedor rival, aquele jornalista mal informado, que vai dizer que o torneio não tinha critérios para participação, que foi um torneio com recusas e que, ao mesmo tempo, ele não teve a repercussão que poderia ser dada, uma vez que não teve a abrangência de todos os continentes. Mas aí eu traço um paralelo entre a Copa Rio de 1952 e 51 com a Copa do Mundo de 1930, que também não teve critério para classificação, pois as seleções foram convidadas, não contou com outros continentes como o asiático e o africano, bem como teve recusa de seleções, assim como a Copa Rio, devido a vários fatores, inclusive referente à distância, né, entre os continentes, já que a Copa do Mundo de 1930 foi realizada no Uruguai. Então, por todos os dados que nós pesquisamos, nós podemos confirmar que a Copa Rio foi sim um campeonato mundial de clubes, não podendo fazer uso de um anacronismo, utilizando o pensamento de hoje para a mentalidade das pessoas na década de 50. Nós precisamos pesquisar e, através das pesquisas, podemos comprovar que a Copa Rio realmente foi um campeonato mundial. E para finalizar qualquer tipo de discussão a respeito, podemos olhar a ata de reunião de 7 de junho de 2014, quando a FIFA, em reunião realizada no Brasil por ocasião da Copa do Mundo de 2014, emitiu uma ata da reunião onde constou que o Palmeiras, que foi campeão da primeira edição da Copa Rio em 1951, era o Worldwide Champion, ou seja, o Palmeiras era campeão mundial. E o Fluminense, naturalmente, como campeão da segunda edição, também o é, devendo nós tricolores fazer essa defesa institucional, bem como o clube pleitear junto à FIFA o que lhe é de fato e de direito, o título de campeão mundial de clubes de 1952. Saudações tricolores, eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Estou vindo aqui nesse vídeo bem rápido, bem curtinho, falar sobre a Copa Rio de 1952. Foi um pedido que meu amigo, meu xará, Leandro Quintela, do canal Resenha Tricolor 1902, me pediu para fazer e, claro, eu aceitei com o maior prazer. Essa competição, gente, tratada pelo Fluminense como mundial, ela tem que ser motivo de muito orgulho, não só para a instituição, como para a torcida do Fluminense. Só para vocês terem uma noção, eu vou passar um contexto da época. Ela foi organizada nos mesmos moldes que a FIFA organizou o Mundial de 2000, conquistado pelo Corinthians. Então você tinha uma sede em São Paulo e você tinha uma sede no Rio de Janeiro. No grupo do Fluminense tinha o Peñarol, o Sporting de Lisboa e o Grasshopper da Suíça. O Peñarol era a base da seleção campeão do mundo de 1950. O Grasshopper era a base da seleção suíça que sediou a Copa do Mundo de 1954. E o Sporting Lisboa
de 1939 a 1958, foi o time mais vencedor do Campeonato Português. Inclusive, veio perder sua hegemonia de títulos em Portugal na década de 70. Então, olha a pedreira que o Fluminense enfrentou. Mas eu destaco um jogo nessa fase de grupos que mexeu muito comigo quando eu era criança, quando eu li pela primeira vez. Eu digo para vocês que é um dos jogos mais marcantes da minha vida como torcedor. Claro, eu não estava lá, mas eu gosto de ler a história do Fluminense. Esse jogo, juntamente com o Fla-Flu da Lagoa de 1941, o primeiro Fla-Flu de 1912 e o Fla-Flu do gol de barriga, são os jogos que me marcaram como torcedor, os jogos assim que eu guardo no meu coração. E por que eu guardo esse jogo com muito carinho? Porque esse jogo foi tratado como uma revanche da Copa de 50. O Peñarol era a base daquela seleção que conquistou a Copa do Mundo em pleno Maracanã. Dentre esses jogadores, dentre essa base, eu destaco 3. O Obdúlio Varela, que era o capitão, que Nelson Rodrigues dizia que ele não amarrava a chuteira com os cadastros, mas sim com as veias. Schiaffino e Gigia, que fez o gol do título aqui no Maracanã, que acabou causando um maracanaço, né? A seleção uruguaia foi campeã em pleno Maracanã da Copa do Mundo. Então esse jogo foi tratado com muita seriedade na época e como uma revanche. E o Fluminense passou por cima, meteu 3-0. Todas as torcidas comemoraram esse título, os jornais à época diziam isso, porque trataram como uma revanche. Aí o Fluminense passa para a semifinal e encara o Áustria Viena. E aí você deve estar falando, que time é esse Áustria Viena? Eu nunca ouvi falar. Pois é, o futebol austríaco na época era muito poderoso. Não à toa, a Áustria foi terceiro lugar na Copa do Mundo de 1954. Ela perdeu na semifinal justamente para a equipe campeã, que foi a Alemanha. Então a Áustria Viena era um time poderosíssimo e o Fluminense passou por cima também em 2 jogos. O segundo deles, o Fluminense meteu 5-2. E na final, contra o Corinthians, o Fluminense sagrando-se campeão da Copa Rio de 1952. Lembrando que era o cinquentenário do Fluminense. O Fluminense foi fundado em 1902 e em 52 o Fluminense fazia 50 anos. E todos os jornais à época trataram como mundial. A instituição Fluminense deve tratar como mundial e deve exigir da FIFA esse reconhecimento. E o torcedor tricolor mais ainda deve comemorar esse título como um mundial, sim, independente do reconhecimento da FIFA. Uma história muito linda, muito bonita. Eu recomendo todos vocês a lerem sobre isso, buscarem material aí no YouTube sobre isso. Inclusive vou indicar um vídeo aqui muito bonito, produzido pelo Daniel Cohen, que é o diretor da Flu TV, e o seu parceiro Heitor Dalancourt, que é lindíssimo. Eles fizeram uma espécie de filme com desenho, com uma canção belíssima, eu não vou dar spoiler. Vai lá na Flu TV e busca esse vídeo para vocês assistirem. Tenho certeza que eles vão se emocionar e se orgulhar muito. E, cara, não posso deixar de dar um reconhecimento e mandar um abraço para os jovens, né? Jovens que sequer sonhavam em assistir essa conquista, talvez somente seus avós assistiram, que são os jovens da Bravo 52. Para quem não sabe o nome da torcida, não é Bravo 52, é o Bravo Ano de 1952. Eu chego a me emocionar falando isso, porque é muito bonito ver jovens que estudam a história do Fluminense e, ao nomear uma torcida, criar um nome para uma torcida, escolhem justamente esse título para poder fazer essa homenagem. Desculpa a emoção, mas falar de Fluminense me emociona, falar do título de 1952 me emociona. Aliás, eu tô com a camisa retrô da época aqui, e falar dessa homenagem lindíssima que a garotada da Bravo 52 fez me emociona também, tá bom? Um abraço aí, Quintela, foi uma honra contribuir com o seu documentário, espero que você goste do vídeo, tá, irmão? Sempre que você precisar, estou às ordens. Parabéns por tudo que você fez, faz e continuará fazendo pelo Fluminense. Um abraço. Fala, galera, vocês sabem que eu não sou muito de aparecer nos documentários, dar minha cara falando nos documentários, né? O máximo que eu faço aqui é o trabalho que a gente já faz de edição e a narração, muitas vezes sou eu que faço, e as edições de vídeo, né? Sou eu que faço praticamente as edições de vídeo. Tem uma equipe que ajuda aqui, em antemão, eu agradeço a todas essas pessoas, especialmente os que trabalharam diretamente nesse projeto, né? O Lúcio, canal Flupress, né? O meu amigo Borré, que faz parte aqui do Resenha comigo, né? Também, mais diretamente, aí o André da Flunation, né? O meu amigo Marcel César do Fluminense Pitoresco e Dramático, que é um cara espetacular, que nos ajudou com esse roteiro que vocês estão vendo aqui. E também meu amigo Glaucio Gomes, que, porra, eu posso dizer que é um dos caras que também fazem parte aqui, porque ele é um voluntário, um apaixonado pelo Fluminense, voluntário, um ator de mãos cheias e um grande tricolor acima de tudo. Então essas pessoas fizeram a diferença, assim como os membros do canal, né? Os membros premium, os membros que não são premium também, os inscritos do canal também, que hypam os nossos vídeos.
a galera que se inscreveu, que acredita no Resenha, principalmente, né? E toda essa galera, né? O Newton Oca, que é um amigo que, porra, que... O Newton, ele é fundamental nesse projeto aqui, fundamental no crescimento do Resenha, foi uma das pessoas mais importantes para o Resenha. Mas eu tô aqui, além de fazer esses agradecimentos, para dizer uma coisa, para dizer a vocês, jovens, o Resenha, quando faz esse trabalho, faz simplesmente direcionado, na maioria das vezes, a vocês. E assim, quando vocês forem pensar no Mundial de Clubes 52, não pense com a cabeça de hoje. O Fluminense poderia ter ganhado o Mundial contra o Manchester City. Se ganhasse essa Copa do Mundo que a gente vai disputar agora, esse documentário está saindo em 25, vamos supor que ele ganhasse essa Copa do Mundo, nada iria tirar o brilho dessa conquista. Nada ia tirar o brilho. Nada. Tá? Quando a gente não valoriza uma competição como essa, a gente está matando, né? Matando a história do clube, matando aqueles que deram seu suor pelo Fluminense. Né? A gente está matando um Didi, a gente está matando um Castilho, a gente está matando um Píndaro, um Pinheiro, um Joel, a gente está matando essa galera. Então, tipo assim, além de ser cruel isso, você está prejudicando o seu clube. Então, assim, valorize todas as conquistas do Fluminense, todas as conquistas do Fluminense. Principalmente as conquistas desses caras que, diferente do que a gente vive hoje, eles eram muito mais apaixonados pelo clube do que profissionais do futebol. Eles tinham uma identificação com o clube muito maior do que se tem hoje. Hoje os jogadores são profissionais, eles trabalham para eles, entendeu? Tem identificação e tudo, mas os caras na maioria das vezes trabalham para eles. Então valorizem muito esses caras aqui. Quando vocês valorizam um título como esse, vocês estão valorizando o Fluminense e valorizando cada suor que esses caras deixaram em campo, cada sangue que eles deixaram em campo para o nosso Fluminense. Beleza? Então, queria agradecer a vocês. Esse foi mais um Fluépico. E dessa vez aqui falando do Mundial de Clubes de 1952. Fica aí com nossos agradecimentos e nossos créditos.